Esse pai perdoou o assassino de sua filha na frente de todos. E por incrível que pareça, fez esse psicopata chorar. Esse é o julgamento do assassino de Green River, um serial killer que assassinou mais de 71 mulheres. Então vamos conhecer esse caso até o julgamento dele, onde o pai, em meio a tanto ódio, perdoou esse assassino. And it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Gary Ridley teve uma vida problemática desde cedo. Nascido na cidade de Salt Lake City, teve sérios problemas de relacionamento com sua mãe. Gary tinha dificuldades para ler na escola e por isso foi diagnosticado com dislexia. Teve problemas de continência urinária noturna até os 13 anos de idade, situações que alimentaram ainda mais os problemas de relacionamento com sua mãe. Quando tinha 16 anos, ele esfaqueou um menino de 6 anos que sobreviveu ao ataque. Ele levou o menino para a floresta e o apunhalou pelas costelas em seu fígado, afirmando depois que queria saber como era a sensação, já demonstrando a sua psicopatia nessa época. Foi reportado que o QI de Gary era muito baixo, não passava de 80, e por isso só conseguiu se formar no ensino médio com 20 anos de idade. Logo depois se casou com sua namorada de colégio, Claudia Craig, e em seguida já foi chamado para servir o exército no conflito contra o Vietnã. Desde esta época, ele mantinha relações sexuais com prostitutas sem qualquer forma de proteção e acabou contraindo doenças sexualmente transmissíveis. Ele se separou da sua primeira esposa, que ficaram casados de 1970 até 1972, e um ano depois se casou com Marsha Lorraine. No fim do casamento, ela alegou que ele teria estrangulado em uma ocasião, e por causa disso se separou dele, mas ficaram casados entre 1973 a 1981. E foi nessa época, entre 1980 a 1990, que ele começou as suas séries de matança. Acredita-se que ele tenha assassinado pelo menos 71 mulheres e adolescentes, próximos às cidades de Seattle e Tacoma. A maioria das vítimas era de profissionais do sexo ou mulheres fugindo de casa, que ele abordava enquanto dirigia. Em alguns casos, o assassino mostrou às mulheres uma foto de seu filho para conquistar a confiança delas. E assim elas concordavam em ter relações com ele, e durante o ato ele as estrangulava. A maioria dos corpos foi deixada em áreas de mata, próximo a Green River, o que resultou no apelido do assassino, Green River Killer. Diversas vezes a polícia chegou perto de capturar Gary e de associá-los à morte do assassino de Green River. Em 1982, ele foi preso por solicitar serviços de prostituição. Em 1983, ele se tornou um suspeito do caso, mas em 1984 passou em um teste de polígrafo. Porém, em 1987, a polícia coletou amostras de DNA dele através de saliva e de fios de cabelo. Mas em 1988, ele se casou pela terceira vez com Judith. Ela explicou aos policiais que Gary saía bem cedo de manhã para fazer hora extra no trabalho. O seu ritmo de matança diminuiu consideravelmente após este casamento. De suas 49 vítimas conhecidas, apenas 3 foram assassinadas após ele ter conhecido Judith. As amostras de DNA coletadas de Gary foram mais tarde submetidas a análises e forneceram evidências para finalmente ter o mandato de prisão de Gary. No dia 30 de novembro de 2001, ele estava trabalhando quando a polícia chegou para prendê-lo. Cerca de 20 anos após ele ter sido considerado suspeito pelo assassinato. 2 anos depois, em 2003, ele se declarou culpado de 48 acusações de homicídio. A declaração foi parte de uma negociação que lhe pouparia da execução. E foi nessa época que ele foi para a júri popular, e as famílias das vítimas puderam o confrontar frente a frente. Os familiares que se propuseram a falar estavam cheios de ódio e expressões de raiva, enquanto Gary, o assassino de Green River, estava olhando para elas sem esboçar nenhuma expressão de arrependimento. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna
go to hell and that's where he belongs. Mas afinal, era compreensível entender o que esses familiares estavam passando para falar todas essas palavras. Na frente dele está um monstro, psicopata que acabou com a vida de um ente querido deles. Porém, em meio a tantas palavras de ódio, tinha um senhor que estava lá para falar outra coisa. Robert Huller, pai de uma das vítimas de Gary, Linda Huller, e também um cristão. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Pela ciência, os psicopatas não sentem nenhuma emoção, e por isso é impossível para eles se arrepender, ou até mesmo chorar de verdade. Mas aquele senhor fez um psicopata sentir alguma emoção, só fazendo o simples e o mais difícil mandamento de Deus: perdoar tudo e todos que lhe façam mal. Gary Ridgway, o assassino de Green River, em 18 de dezembro de 2003, foi condenado a 48 prisões perpétuas, sem a possibilidade da liberdade condicional. Ele continua vivo até hoje, mas claro, preso, cumprido a sua sentença até a sua morte. E você, já perdoou alguém que já lhe fez muito mal? Acha que o perdão pode ajudar você e a outra pessoa? Deixe a sua resposta e opinião nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima!